Boa noite a todos e todas. Vou esperar aqui colocar a minha apresentação, mas basicamente me pediram para falar bastante sobre clima, né, sobre a emergência climática, e aí também entrar no que a emergência climática tem a ver com esse projeto e como esse projeto interfere ou acelera determinadas questões que estão colocadas para a questão climática. Então, começando aí, eu brinquei, coloquei essa ilustração do Líbero, né, que mostra aquela cena do martelo, né, da bolsa, que é muito interessante, que bate lá o martelo e não pensa no que está provocando, né, em termos de arraso geral, assim, que é aí um pouco uma licença poética, mas são duas ilustrações muito interessantes. Pode passar. Bom, então eu vou começar falando da questão climática. Aqui mais uma questão mais conceitual, né? Que muita gente já sabe, mas vou repetir aqui. Então, a gente fala muito do efeito estufa, né? Que é essa questão que é um fenômeno natural, mas ele foi sendo agravado. Esse fenômeno natural é a radiação do Sol vem para a Terra, uma parte entra e aquece a Terra e ajuda a fotossíntese e todo a vida na Terra, né? E a outra parte é refletida para o espaço. Mas com a concentração de CO2, de carbono e de gases de efeito estufa que ficam na atmosfera, foi se criando cada vez maior uma carapaça ali, que mantém o aquecimento dentro da Terra e reflete menos. Então, você tem um chamado agravamento desse aquecimento, né? E isso é provocado pela sociedade industrial, porque nós somos uma sociedade baseada principalmente na exploração de combustíveis fósseis e de energias que usam carbono, né? Geram carbono como gás efluente, ou metano, que é o caso dos aterros sanitários, mas todos eles acabam tendo o mesmo efeito, esses chamados gases de efeito estufa. Criam uma redoma e ampliam esse efeito estufa, e com isso há o aquecimento global. Pode passar. Aí eu passei uma ilustração, não sei se você consegue clicar na setinha, que mostra um pouco o que foi acontecendo na Terra a partir da Revolução Industrial. Então, ali o que está em amarelo está entre 0 e poucos graus, azul é frio, né? -1, -2, em média, e amarelo para o vermelho é até chegar a 2 graus. Essa escala aí é porque há um consenso científico de que você não pode atingir os 2 graus Celsius, em média, acima do período industrial, vai causar um aumento desses processos que interferem no clima e geram os grandes eventos climáticos. Então, vocês estão vendo aí, essa escala aí vai até 2019, mas não foram, quer dizer, foi piorando, né? Agravando. Então, nós chegamos na situação de hoje, 2024 e 2025, como os piores anos em termos de aquecimento da Terra, nesse sentido de já estar passando desse 1,5 grau, que era o que foi discutido no Acordo de Paris, né, para que todos os 180 países que fazem parte do acordo e que vão vir no Brasil em dezembro discutam as suas contribuições, o que eles estão fazendo para reduzir as emissões. E, no caso, o Brasil tem uma contribuição, né, baseada principalmente na reduzir a perda de florestas, mas ele também tem problemas de geração de gases pelo transporte, pela agricultura, por vários aspectos do desenvolvimento. Pode passar a próxima. Então, essa é mais para vocês verem que esse aquecimento, esse aumento da temperatura, então, colocam uma energia dentro da biosfera, na Terra como um todo. Então, tudo que está abaixo da atmosfera está dentro dessa alteração climática. Então, todos os processos naturais que já existem, como evapotranspiração, chuvas, tudo são acelerados, porque entra muito mais energia. Os oceanos aquecem, esse aquecimento dos oceanos gera também maior aquecimento da atmosfera, maior
aumento de vapor d'água, isso tudo causa um aumento de efeitos que se refletem em tempestades, ventos, chuvas intensas ou secas, né? Porque essas variações vão nos dois extremos. Pode passar o próximo. Então, ali mais para mostrar um pouco desses fenômenos, né? Que é toda essa aceleração dos processos atmosféricos interferem na dinâmica do clima e geram eventos extremos cada vez mais graves. E é isso que nós vivemos no último ano, né? O Brasil teve vários casos, né? No Rio Grande do Sul, as enchentes de 23, 24, Amazônia seca, no Sudeste, alguns eventos também aqui, aquela grande queimada, né? Que era um momento de seca. Então, tivemos esses eventos extremos. Pode passar. Bom, aí só é um exemplo, né? Mas ali vocês não conseguiram enxergar, mas é um pouco pegando o sistema todo, né? Então, nós temos a emissão de gases de efeito estufa, né? E essa emissão de gases de efeito estufa aquece a Terra, o aquecimento gera eventos climáticos extremos, como chuvas, inundações, ventos e furacões, e aí as atividades todas econômicas e a vida humana passa a sofrer com esse sistema. Então, seguindo aquele ciclo lá. E aí nós temos dois caminhos, né? A mitigação, que é o que os países têm que fazer para reduzir as emissões. Então, para isso, precisa mudar o padrão de desenvolvimento, o padrão de exploração de combustíveis fósseis para outras energias. E nós temos a sorte de ter. O Brasil tem energias renováveis, tem sol, que pode produzir energia fotovoltaica e energia a partir do sol, tem água, né? E para produzir também energia elétrica, ventos, etc. Então, nós somos um país muito privilegiado. Mas, ao mesmo tempo, a gente também gera problemas quando a gente desmata, porque as florestas absorvem carbono e auxiliam a redução mundial. Então, nós somos a bola da vez, no sentido de todo mundo está olhando o que acontece na Amazônia, nas florestas brasileiras. E também nas cidades brasileiras, assim como as cidades mundiais. Então, esses dois caminhos, mitigação e adaptação, a adaptação é mais a gente se preparar no planejamento para as cidades ser mais resilientes, as cidades se mais suportarem essas ameaças que vão se agravar, não é? E a redução das emissões é no sentido de evitar que esse acúmulo de carbono fique cada vez pior e aí a temperatura passe até dos 2 graus. E aí é catastrófico, porque começa a prejudicar a produção de alimento, a agricultura, secar, ter deserto, ter situações... Por exemplo, o Canadá, que eu fui em 2017, eles estavam olhando porque está degelo. Então, aparecem epidemias que não existiam, né? Coisas estranhas aparecem. Eles mostraram no seminário que eu fui alguns vírus, algumas coisas que aparecem porque esquentou o lugar que era todo congelado, né? Então, se tem grandes mudanças, né? Grandes transformações. Isso já vem sendo sentido aqui, né? Café vai mudando onde a produção de café vai subindo. Então, tem algumas mudanças que a gente já tem. Na agricultura, já percebe. Então, tem vários estudos em cada área aí para ver o efeito. Pode passar. Então, adaptação ou mitigação. Pode passar. Então, em 2021, 2022, os relatórios da ONU, o IPCC é o Painel Internacional de Mudanças Climáticas, que são todos os cientistas do mundo produzem papers, estudos, e juntos fazem relatórios que vão alimentar essa discussão do clima. E a proposta desde 2016 é limitar, então, o aquecimento a 1,5 graus, sendo que 2 graus médios acima da época industrial seria já catastrófico em termos de efeito dos eventos. Então, nós precisamos limitar a 1,5 graus. Esse é o cálculo dos cientistas em geral. Aquele gráfico lá está mostrando a linha de 1,5, que se ultrapassa, a gente vai tendo eventos cada vez mais críticos. E os cenários são sempre ligados a quanto de geração de gases de efeito estufa está acontecendo. Então, se trabalha com cenários. Se eu estou com
2 graus lá, significa que, ao mesmo tempo, eu estou gerando uma quantidade de carbono na atmosfera muito grande. Então, é um cenário crítico. Então, tem que ser reduzido. Nesse momento aí, de 2022, o sexto relatório do IPCC dizia que já estávamos com 1,1, né, e que a gente iria chegar num 1,5 graus lá para 2040. Mas nós já temos 1,5 graus nos últimos anos, né, o ano passado e tal. Não é ainda uma consagração de 1,5 graus, porque precisa ter um tempo de medições e tal para avaliação. Mas já está no limiar desse 1,5. Então, isso também, em contrapartida, vocês percebem pelos eventos climáticos extremos que atingem o mundo todo, em situações diversas, porque aí dá para explicar depois pelo conceito de como acontece o risco climático, né? Que é o próximo ponto. Então, o risco climático é um conceito que também foi trabalhado nesse relatório quinto, né, de 2014. É o seguinte: então, do lado aqui esquerdo, você tem as ameaças, que são todas isso que eu estava falando até agora. O efeito antropogênico, a sociedade interferindo e aumentando o efeito estufa e aumentando as ameaças. E esses perigos vão se agravando através de chuvas, inundações, secas. Do outro lado, nós temos a vulnerabilidade, que é como é que nós somos. Cada lugar, cada território, cada cidade tem a sua própria vulnerabilidade e a sua exposição. Então, em cada cidade, você tem lugares mais vulneráveis e pessoas mais expostas. Então, a conjugação da ameaça com essas vulnerabilidades e exposição é que dá o risco, o tamanho do risco. E o tamanho do risco é muito forte, né? O Brasil tem sido afetado por riscos catastróficos, como foi a questão do arraso do Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Sul, os data centers, a gente fala, está na nuvem, não sei o quê, né? Vamos procurar as informações, está na nuvem. Tá, a nuvem do Rio Grande do Sul foi inundada, não era a nuvem, eram os lugares onde estão os computadores do Estado e de Porto Alegre. Eles perderam, foi inundado o computador. Então, para fazer a gestão da crise, eles tiveram que recorrer à universidade, que juntou o que tinha de informações, que tinha em paralelo, e aí foi feito o trabalho Mas aqueles oficiais foram inundados. Então, perderam os data centers. Como perderam, não tinha nem como chegar alimento, né, em Porto Alegre. Tinha que ir lá para Rio Grande para subir para Porto Alegre. Aquela empresa de containers, eu assisti um seminário, ela ajudou a levar os nossos donativos para lá, para Rio Grande, para subir, para chegar em Porto Alegre. Senão não chegavam também os donativos. Então, nem para cuidar da emergência, porque estava a inteligência, os dados estavam perdidos, a universidade recuperou, porque ela tinha o suporte próprio e trabalhou, né, para enfrentar a crise. Então, é só um exemplo do tipo de vulnerabilidade, né? A gente também tem específica. Em São Paulo, a vulnerabilidade do Sudeste ela é muito certa para seca. Todos os modelos falam, seca vai ter. Como teve em 2014, 2015, vai ter até 2030 outras. Chuvas é mais incerto, porque os modelos, é até esquisito, eu estava comentando hoje, que os modelos que a gente tem é um modelo do INPE, porque é para o Brasil inteiro. E não tem um modelo detalhado para a escala de São Paulo, assim, que pense, ó, como vai acontecer a chuva aqui, com que periodicidade, com que frequência. Não tem. A gente pega o modelo geral e joga para cá. Então, as chuvas a gente não tem muitas certezas. Acontecem chuvas intensas, está no plano clima, ou está no plano de adaptação do Estado, que tem chuvas intensas previstas, são rápidas e causam grandes alterações. Então, você teve aqueles de São Sebastião, né? 600 milímetros em 24 horas. Arrasou a costa sul, lá, a parte da Baleia, da Barra do Saí. Agora, em Angra, teve 300 milímetros, que é uma quantidade imensa de chuva em 4 horas, 24 horas.
causando... E aí tem a vulnerabilidade própria do lugar. Em São Sebastião, o que a gente tinha? Encosta, pessoas morando em favelas, áreas de risco, que a prefeitura deixou as pessoas ficar lá, o plano diretor não mapeou, não tirou, não fez o planejamento para retirar, e aquela vulnerabilidade está lá, exposta. Quando teve os 300 milímetros, escorregou, morreram 60 pessoas. E podia ter sido mais grave, mas se você olhar lá, está tudo com cicatriz, né, na serra, porque escorregou, lugar que não era só área de risco, lugares que a intensidade da chuva alterou. Depois o nosso amigo aí, geógrafo, pode falar para vocês. A Serra do Mar é instável, né? Elas, com uma quantidade dessa de chuva, ela se altera. Provavelmente o mar de Morros aqui também tem impermeabilizado, ele causa danos muito extremos. E a região oeste, aí, que é o que o Fábio falou, é uma das regiões mais escassas de água, né? Da região metropolitana. Tem pouca água, né? Foram buscar já no São Lourenço, mas a rede hídrica é frágil, né? Então, é fácil ter uma situação complicada. E a gente já teve em 2014, 2015. Então, aí uma coisa para a Assembleia que eu acho que é importante é que poderia São Paulo ter mais modelos e prever melhor, porque é mal aprofundado, não se aprofunda nessa questão. Então, e aí trata isso como uma questão que é a chuva, não sabe quando vai acontecer. Então, quando tudo isso tem previsibilidade maior já, pela ciência e tudo mais. Pode passar. Bom, então ali é mais para mostrar que a ameaça vem para todo mundo por conta do aquecimento global. Os reflexos dos eventos alteram conforme a posição na Terra, né, que o país está. Mas a vulnerabilidade é de cada um, né? Nós temos a nossa própria vulnerabilidade, como o país ou cada cidade tem as suas condições. Então, os eventos previstos aí são calor extremo, forte chuva, seca, queimadas meteorológicas, acidificação dos oceanos. Esses são os tipos. E nós temos também aqui um fenômeno específico, que é a ilha de calor, né? Se a cidade está muito verticalizada, sem ventos e sem vegetação, paralisa o processo de evapotranspiração e o clima vai esquentando, vai criando ilha de calor. Por isso que a gente critica aí o nosso plano diretor, que verticalizou tudo, impermeabiliza tudo e não pensa no que vai ocorrer com as inundações na cidade. Pode passar. Bom, aí um dado que foi até o Zé Antônio que me ajudou a levantar, no balanço global de gases de efeito estufa, em 2023, todas as que os países fizeram, eu vou reduzir tanto, o Brasil vai reduzir a supressão de florestas e tal, não ajudam a atingir as metas do Acordo de Paris, que é 1,5 grau. Então, a temperatura média já ultrapassou, em alguns momentos, com 1,55 grau ali, e esses níveis pré-industrial, e a gente tem 10 anos consecutivos de aumento de temperatura, segundo a Organização Meteorológica Mundial. Aí nós temos o Brasil, São Paulo e a cidade de São Paulo. Então, o Brasil, 74% de emissões de gases de efeito estufa vai da mudança de uso da terra, desflorestamento, perda de floresta, que prejudica a captura de carbono. E a agropecuária, que gera metano, que gera gases de efeito estufa. E os transportes. Os transportes, quando são rodoviários, queimam carbono e geram carbono. Óleo diesel ou gasolina, tudo isso gera CO2 como emissões. Então, pensando no Brasil, a questão, todas as três questões elas são importantes. Pensando em São Paulo, o Estado, os transportes são os maiores emissores. 33% das emissões são da área de transportes, porque é muito rodoviarista. Tem tudo é feito quase por rodovia, porque as nossas ferrovias foram abandonadas, né? E estão na mão só de um monopólio aí de empresas. E no Estado, então, os transportes e a mudança também de uso do solo também prejudicam, e a agropecuária, que tem representatividade.
Também a perda de biodiversidade. Os casos de São Paulo, a gente foi tudo para cana. Se você olhar, o Estado vai perdendo a sua biodiversidade violentamente por causa da monocultura de cana, que era para produzir álcool também. No município de São Paulo, e aí chegando aqui, a região metropolitana a gente não tem o dado específico, mas dá para levantar. Mas os transportes aqui, no caso de São Paulo, são 65% do total das emissões, seguidos por aterros, resíduos, que é 25%. Então, transportes, isso já para fazer uma ponte com o nosso tema aqui, né, que é o projeto, a discussão do projeto da Nova Raposa, é que nós vamos ter, estamos atuando sobre o setor que mais emite. E se a gente muda a matriz, a gente reduz. Se a gente acelera a matriz, a gente aumenta. Então, o raciocínio é esse, né? Então, pode passar para frente. Então, vou entrar mais agora no projeto. Então, nós estamos tratando de um projeto que é um projeto rodoviário, né, de cunho rodoviarista, como o Fábio já falou. O que é? Rodoviarismo era um pouco nos anos 1930, 1940, 1950, as cidades eram planejadas para o carro. O sistema viário era que determinava como é que as cidades se organizavam. Transporte era uma coisa, transporte público de massa era uma coisa tratada como secundária, nem estava nos planos diretores. Estava o sistema viário, a parte de uso do solo, o controle do uso do solo. Então, esse projeto, que é um projeto... Eu estou falando mais do trecho que eu estudei mais, que é Cotia São Paulo. No jornal, vocês têm aí, o jornal que o movimento fez, vocês têm para toda a rodovia, né? Para todo, que é um trecho muito maior. Então, vou falar mais focado aqui no trecho Cotia São Paulo. Então, que tem tráfego intenso, tem, porque já foi uma escolha, né, errada, que vem vindo. Né? É um passivo que a gente tem aí, e a gente sofre e vive dele. 45 mil veículos, 90 mil veículos diários, né? Nas duas direções, que produzem aí gases de efeito estufa, produz poluição e prejudica a vida das pessoas, porque elas perdem tempo, 2 horas, né? Quem mora em Cotia demora umas 2 horas, se não tiver carro, para chegar em São Paulo. Então, muita gente nem consegue trabalhar. Quem mora em Cotia para trabalhar em São Paulo, teve um relato de alguém no outro evento, que tem um lava-jato, aqui é de Cotia, mas ele não consegue trazer os empregados de Cotia, porque eles demoram 2 horas, o gasto da condução praticamente consome o salário deles. Então, eles não conseguem trabalhar em São Paulo. Então, que a capacidade é insuficiente, isso é dado, todo mundo já sabe, né? Não comporta mais o volume de carros que tem lá, o que para aumentar isso, pensando só em rodovia, eu tenho que aumentar a caixa, aumentar a largura das faixas, que é o raciocínio mais atrasado possível, que é o raciocínio do passado, que é mais rodovia, mais viário, mais volume de tráfego possível. E a ideia é justamente ter mais volume de tráfego. Tá no projeto, produzir ir de 90 para 111 mil veículos diários. Então, a ideia é ampliar o volume de tráfego com o mesmo padrão, né? E isso vai gerar, então, aumento de poluição do ar, material particulado, tudo que prejudica a saúde das pessoas, como a emissão de gases de efeito estufa. Até esses números eu pensei até em calcular, mas não deu tempo. Eu fui atrás de uns padrões de cálculo, a gente calcular, mas acho que é um bom número a gente calcular quanto vai ser a contribuição da rodovia ampliada, do jeito que eles querem, para gerar mais gases de efeito estufa, né? E quanto que gera de gases de efeito estufa. Então, esse é o problema. O problema está identificado, é isso. Mas o que a gente faz para enfrentar esse problema? A situação é essa aí, né? O trecho de Cotia São Paulo tem essa beleza aí de ter todo ao redor da via vegetação, parques, áreas verdes, moradias, né? Tem um certo grau de verticalização.
mas é um entorno muito interessante do ponto de vista. E o Butantã é o bairro que mais lutou para conseguir ter mais parques, né? Até cita nos eventos, alguns... O mercado imobiliário chia, né? Porque Butantã acha, o Butantã tem demais. Tem parque da Fonte, tem não sei o quê, não sei o quê. Acham que é parque demais, né? Não, é parque de menos. Nós temos Mato Esmeralda para ser protegido, etc. Pode passar. Bom, o projeto, então, é isso aí. É pensar, aumentar a caixa de 45 para 60 ou mais a área, para criar mais pistas e marginais, faixas novas, mais faixas de tráfego, né? E pedágio, com praças de pedágio e tal, um custo de 9 bilhões. Então, esse é um resumo aí da ópera, né? Do ponto de vista de um projeto que foi pensado, provavelmente, com pedágio e esse aumento do volume de tráfego, atender um pedido da concessionária para aumentar o seu lucro, porque mais pedágio, mais carros, mais lucro. Não interessa o que vai causar a destruição no redor, no futuro, na construção, na operação. Pode passar. Aí é um pouco do projeto, não é? Que depois vocês podem olhar em outro lugar. Vou passar o próximo. Vou falar dos impactos, né? Então, esse aumento... Eu trabalho muito com a área de estudos de impacto ambiental. E a gente tem outros instrumentos maiores ainda, que é a avaliação estratégica, que é pensar o que a região precisaria, né, em termos de transporte de massa e tal. Mas, no caso aí, é um estudo de impacto ambiental que está na legislação, é obrigatório, é exigido antes de qualquer projeto. Para estudar a viabilidade do projeto, não foi feito. O que esse estudo faz? A primeira coisa que tem no estudo de impacto ambiental é estudar as alternativas tecnológicas e de localização. Há outra possibilidade de fazer outro tipo de tecnologia, dá para fazer metrô, VLT, BRT, faixa de onda, comparar isso, quanto custa em relação aos 9 milhões, estudo de viabilidade econômico e esse estudo de viabilidade ambiental. Não foi feito arrima nenhum, então, primeira coisa, a ilegalidade escancarada, né? O governo e os órgãos aí do governo acham que pode passar por cima da legislação ambiental do país, da Constituição Federal, etc. Mas também passa das exigências dos seus próprios financiadores. O IFC, que é um dos órgãos que financiam o governo do Estado, ele exige, isso é para a comunidade internacional, que põe dinheiro no Banco Mundial, ele exige o que ele chama de ESIA, né? Estudo Social e de Impacto Ambiental, ESIA. Então, também não tem ESIA, não tem nem o EARIMA e nem o ESIA, não tem estudo nenhum, foi só uma intenção, provavelmente, imagino que a concessionária pediu, o governo aceitou e fez esse projeto de ampliação das pistas e de alargamento das faixas de desapropriação. Então, esse aumento, isso que vai causar para uma população ali de 440 mil, Butantã, dados velhos até, Cotia, 274 mil, essa é a população mais direta, né? Mas a cidade inteira é impactada quando você gera poluição do ar e gera gases de efeito estufa. A região é impactada, né? Não é só essa área diretamente afetada. Então, você tem essa área de influência que seria o estudado, né? O estudo de impacto ambiental teria que estudar essa área de influência, a área indireta e a área direta. A área direta é onde vai acontecer o grande estrago, né? Onde é a previsão de impermeabilização de uma área, né, extrema de 1 milhão de metros quadrados de área impermeabilizada, desapropriação de 1.000 lotes, impermeabilização de 1 milhão de metros quadrados, supressão. Esse 2 milhões eu não tinha o número exato, se está entre o número da área toda ou mais desse trecho. Mas certamente vai atingir o Parque da Previdência, alguns parques lineares que tem na região, como esses que estão ali citados.
nascentes e córregos vão ser afetados, a desapropriação é feita da maneira mais escandalosa. Como é que é, em geral, para uma rodovia? O DR vai fazer uma rodovia, ele tem que fazer o EIA-RIMA, o estudo e o projeto. Aí ele vai ter que negociar na justiça os valores, o procedimento e tudo mais. Aqui isso é passado para a concessionária. Então, é um escândalo você passar o sistema de valoração, de custo das perdas que as pessoas vão ter para a concessionária conduzir. Quando isso é conduzido normalmente pelo governo, porque a terra vai para onde? Vai virar uma terra pública, e não uma terra da concessionária. Então, primeiro ela passa pelos procedimentos públicos, e aí está passando por cima dessa questão. E a cobrança de pedágio, que é uma discussão de política pública dentro já da área urbana, que, por exemplo, se fosse dentro do perímetro central da capital, cheio de linha de metrô, até discutir uma política pública de evitar que os carros entrem, já existe, né? Em Londres. Alguns países do mundo fazem isso para que as pessoas usem mais o transporte público. Mas aí não é o caso, aí é só para arrecadar mesmo. A intenção é poder aumentar a arrecadação do pedágio pela concessionária. Próximo é o ESIA, né? Isso daí já não é um estudo meu, né? Eu fui olhar o que é esse documento, que é um documento que a Arcades fez a pedido do IFC e da Secretaria de Parcerias. Mas é que ela constatou as coisas semelhantes. E eles falam muito em risco, né? Impacto e risco. E aí o risco é altíssimo pela falta de avaliação de impacto socioambiental. Isso está no primeiro ponto. O que quer dizer? Contraria padrões do IFC, padrões do Banco Mundial. Então, eles contrariam vários padrões do Banco Mundial que estão nesses itens aí que eu vou falar. Então, riscos por uma gestão ineficaz e injusta com trabalhadores. Eles olham muito o lado social nesse documento. Também risco porque não pensa em melhorar a eficiência de recursos, da redução de consumo, de energia, etc., e leva a gerar poluição, incômodos, em prejuízo à saúde da população e das comunidades lindeiras por conta da poluição. Aquisição da terra e assentamento involuntário, o mesmo problema de ser pela concessionária, essa maneira de fazer a discussão da desapropriação. Então, risco socioambiental porque não reconhece os habitats. Eles dão super importância nesse estudo para ver o que acontece dos parques para as áreas verdes com a fauna. A fauna que circula nessa região, ela circula, né? Os pássaros pousam nos nichos de vegetação, vão para os parques, mamíferos circulam, várias coisas. Então, esse habitat é destruído sem avaliar o que acontece com ele. Então, em perda de biodiversidade, de flora, de fauna. Isso está nesse documento. E a questão do patrimônio cultural, né? Aí tinha os caminhos né, históricos, né, dessa circulação de tropeiros, de bandeirantes, tudo mais. Então, o IPHAN exige avaliação de qualquer coisa para você poder fazer alteração de uma área para impermeabilizar ela, para colocar asfalto. Também não tem esse estudo. Então, o próprio órgão técnico que é o estudo técnico não foi feito, e esse estudo preliminar está indicando isso. Então, aconselho aí, manda cartas para o IFC, para o Banco Mundial, abaixas, porque é um escândalo internacional. Você está fazendo algo que contraria todos os padrões de desempenho, né? Eles chamam de padrões de desempenho, o IFC. E esse documento está público, né? Feito pela Arcades. Então, aí os dois níveis de avaliação de impactos ambientais ou de riscos são altíssimos. Alternativas e propostas. Isso é o que deveria estar discutido no EIA-RIMA. Quais são as alternativas que temos aí? Então, explorei um pouco essa discussão. O foco dessa discussão teria que ser a mobilidade urbana, porque nós temos uma situação tipo que 85% dos veículos
tem funções urbanas, é carro ou caminhão de carga. E o resto são outros tipos de veículos. Para eu tirar esses 85% de carros, daqueles 49 mil, eu tinha que dar alternativas, e não mais rodovia, porque aí eu vou aumentar o número de carros. Então, o foco está errado. O foco não é em mobilidade, o foco é em sistema viário e ampliação da rodovia. Então, não pensa em corredor de ônibus, sistemas integrados. Então, o transporte coletivo, porque só o transporte coletivo é que pode retirar os carros, porque se apresentar uma alternativa mais vantajosa para o usuário, né? Então, você pode ir para São Paulo de VLT, ou de BRT, ou pela faixa de ônibus. Você não vai precisar ir com o seu carro e ficar 2 horas. Então, num tempo muito menor. Então, essa discussão da integração com o transporte coletivo, restrição de veículos de carga. O Rodoanel foi feito para isso, para tirar as cargas de dentro da região mais central da metrópole. E, para lá, ter logística e ir por VUC, carros menores para distribuição. Tá bom, fez isso, pelo menos até o governo passado que eu conheci, o trabalho deles, eles estavam paralisando, não podia entrar entrou no Rodoanel, só se for para Taboão. Entregar em Taboão. Senão, não, tem que deixar ou circular pelo Rodoanel. E ter o centro de logística, que é o que estava previsto no Rodoanel. Então, essa restrição ela tem que ser feita, porque isso também diminui o número de caminhões que não precisam circular, porque eles não vão entregar em Cotia, em São Paulo, e vão estar passando pela região metropolitana. É para isso que tem o Rodoanel. Ainda não está pronto o norte, mas eles já estão retomando. O próprio governo aí já assinou, já tem concessionária, então vai resolver em curto prazo. Então, as sugestões de adoção de BRT, VLT, veículos leves sob trilho, poderiam atender a mesma demanda com muito menos impactos. Então, essa é a discussão, quer dizer, que teria que estar no estudo de impacto ambiental e na discussão de alternativas para apresentar num processo participativo. Tudo isso está sendo passado por cima, está sendo atropelado pelo governo estadual. Ainda as cidades do mundo todo têm solucionado essa situação exatamente com BRT. Desde 2014, alguns casos aqui no Brasil implantaram BRT para essas distâncias desse tipo, né? Ou VLT, no caso do Rio de Janeiro. Então, você tem... E há um conceito aí que eles nem pensam nesse tipo de conceito, que é a cidade de 15 minutos, ou 35... 15 minutos seria todo mundo ter 15 minutos para chegar num transporte público. Isso é do Carlos Moreno, o Conselho Cidade Molhada. É um vídeo brilhante que ele fala que a prefeita de Paris, ele é assessor da prefeita de Paris e está fazendo essa proposta de uma cidade de 15 minutos, que é qualquer lugar, você ter acesso rápido ao transporte de massa. Também não se falou em implantação de ciclovias, criação de faixas, etc. Ali, essa semana apareceu, eu divulguei para o movimento, esse texto do Penalosa, né, que a questão eu não vou ler inteiro ali, mas era a questão do viário, né? Você fazer sistema viário no passado, porque governar era abrir estradas, era ampliar o acesso das pessoas às coisas. Mas isso tinha alguma explicação. Hoje não teria nenhuma explicação, isso seria uma certa insanidade, é uma explicação psicológica disso, é de uma insanidade, é como se você fabricar dinheiro resolver problema, ou fabricar mais vias para pôr mais carros. É uma situação quase que de insanidade, do ponto de vista psicológico. É um pouco o que o Penalosa está falando ali. No passado isso era admissível, hoje não, né? Planos diretores. Eu falei mais dos 2 planos diretores, né, que eu conheço mais. O caso de São Paulo. Os últimos artigos que saíram, tem um na Folha de São Paulo, domingo, que chama Cidade Oca e Verticalizada. O que é isso? Tem prédios, muitos edifícios, e eles não têm ninguém dentro. Ou se tem, muito pouca gente. Então, daí os fenômenos cidade oca e verticalizada. Eu acrescentei lá para o autor que era
ou com a verticalizada e sem resiliência nenhuma a mudanças climáticas, porque ela impermeabiliza, ela passa por cima dos córregos, encapsula todos os córregos, etc. Então, o Plano Diretor de São Paulo trouxe aspectos positivos, que falo depois, mas, em geral, esse é um aspecto complexo aí, que acontece em torno de corredores, né, de ônibus. Então, é preocupante. Então, Cotia, eles reclamaram muito, teve um movimento muito forte e conseguiram judicializar e está suspenso o plano de Cotia. Foi uma vitória. Esse plano de Cotia, eles diziam copiar Curitiba. Curitiba tem corredores de ônibus, aumenta a verticalização, mas tem o corredor de ônibus. É só em volta do corredor de ônibus é que pode fazer a verticalização. Um pouco o conceito do desenvolvimento orientado pelo transporte. Lá não tem nada, só tinha a verticalização. Então, copiaram é uma farsa, né? Uma farsa. Então, está o plano de Cotia. Mas tem várias coisas aprovadas com esse plano revogado, que ainda não sei muito bem como é que está do ponto de vista da judicialização e da reversão desse... Mas é uma vitória. Eles vão revisar, né? Bom, alternativas. Só para ter volumes, VLT transporta 35 mil passageiros por dia, em média, são trilhos em superfície. O BRT utiliza ônibus que transitam por uma área exclusiva, até 50 mil passageiros dia. Faixa de ônibus, aquele maior, chega a 10 mil passageiros hora. O metrô, passageiros por hora lá em 40 e poucos mil, né? Eu não estou conseguindo ler. 48 mil. Então, todas essas alternativas, elas ajudariam a pensar, em vez de eu botar mais carros, eu tenho que tirar parte daqueles 85% de veículos que estão lá e pôr numa dessas alternativas. Agora, se eu ponho rodovia, mais rodovia, eu estou ampliando a possibilidade de ter mais carro. Então, agravando o problema ou jogando ele para frente. Porque eu vou jogar tráfego e poluição na Marginal, na Eusébio Matoso, no Butantã inteiro e por aí vai. Próximo. O metrô, a informação que eu tenho, aí é a esquizofrenia da política pública. Você tem, no EIA-RIMAS, tem que estudar alternativas. Quais os planos governamentais? O que eu faço em relação àquele plano? É condizente com aquele plano? É conflitante? Tem o metrô planejado. O EIA-RIMAS está sendo feito. É meio escandaloso, o que eu já soube. São estações mega. E é uma linha bastante imobiliarista. Ela vai para... Ela nem carrega muito o trabalhador. Eu tenho até discussão de que não é perfeita, não. Mas é um transporte de massa, é outra visão. Mas no mesmo estado sobrevivem, no governo estadual, visões completamente conflitantes. Então, mais para trazer essa questão, né? O metrô chegaria na linha 4, né? Esse cruzamento da linha 22 de Cotia até a linha 4. Pode passar. Bom, aí a questão dos... Final, né? O por que não? Então, por que Nova Raposo não? Primeiro, sustentabilidade e resiliência. O projeto é comprovadamente... rodoviarista, e ele não reduz emissões de gases, ele aumenta a emissão de gases de efeito estufa. Então, ele trabalha contra a sustentabilidade. E ele, por destruir os hábitats, as áreas de biodiversidade, a vegetação, ele também vai contra a questão da resiliência. Contraria a política estadual de mudanças climáticas. Artigo 2º, que é a redução da emissão de gases de efeito estufa. Falta de estudo de alternativas, já falamos, que é por conta do não ter nenhuma das atualizações que são práticas comuns, né, nos EIAs. Comparação de alternativas tecnológicas e de não realização, porque não realizar, às vezes, é melhor do que realizar uma coisa que só vai causar mais dano, né? Várias cidades do mundo, como Boston, tiraram aquelas coisas que eram quase rodovia no meio da cidade para pôr parques lineares. Às vezes levaram o tráfego para túneis e para outros lugares, mas
pode ser por transporte de massa, que é o caso aqui que a gente está defendendo. Contraria vários aspectos do plano diretor de São Paulo. Então, em relação à resiliência, emissão de gases, mobilidade eficiente, o plano diretor de São Paulo, apesar da verticalização, ele prevê tudo em torno da mobilidade, e não do sistema viário. Então, ele é um plano que, apesar dos erros, o discurso é correto em relação à mobilidade, a você privilegiar o transporte de massa. Infraestrutura alinhada com o desenvolvimento urbano planejado, redução de vulnerabilidade social, e não aumentar a vulnerabilidade. E a participação em qualquer instância, né? Pode passar. A desconsideração de normas ambientais está expressa na questão do estudo de impacto ambiental. Aumentar o tráfego e poluição, já falei, o projeto rodoviaristas e essa discussão toda dos impactos ambientais e sociais. Então, por que não tem esse conjunto de razões, por que não fazer esse projeto e paralisar esse projeto? Próximo. Políticas públicas, né? Desconsidera aí a discussão de mobilidade, que é uma discussão nacional, contemporânea para a cidade, e não faz nenhuma análise de custo-benefício das outras alternativas, simplesmente impõe uma alternativa. Até a esquizofrenia é muito grande, porque se tem, apesar dos problemas da linha 4, extensão para Taboão, é a primeira vez que a gente sai de São Paulo para chegar no município metropolitano. É um tento, né? É um avanço. Então, penso que está propondo na Raposo o que está acontecendo nesse outro corredor. Então, é completamente conflitante em termos de política pública, de visão de urbanismo, de visão ambiental. Então, ou é um Estado esquizofrênico do ponto de vista de formulação das suas políticas, ou, na verdade, simplesmente quer atender a CCR para aumentar a sua arrecadação. Provavelmente é isso, porque pela visão de política pública não é, né? Próximo. Então, conclusões. A proposta é uma proposta rodoviarista, né, que não se alinha com necessidades contemporâneas de mobilidade urbana, não busca solução inovadora, sustentável e adaptadas ao clima, que é a questão central hoje. O urbanismo evoluiu por um sistema baseado em carros, para um sistema baseado em planejamento, em sistema de transporte de massa, e ele continua no rodoviarismo, e impõe essa visão do uso do carro como uma solução para uma área densamente urbanizada. Então, está aí a questão das por que não. Próximo é só um complemento aí que eu achei que era bom trazer para vocês, porque a gente elaborou, o Zé Antônio Oca, eu ajudei, a Renata também, estamos assinando, e isso está indo para o Ministério Público com aqueles pedidos ali. Obter uma liminar, paralisando imediatamente o andamento desse processo para que esse seja devidamente avaliado. A concorrência seja anulada, ou só possa ser retomada caso sejam readequados todos o escopo do projeto. Agendar as demandas decorrentes, atender às demandas recorrentes das mudanças climáticas em qualquer projeto alternativo e garantir a participação da população interessada no projeto. Então, isso é o que está no pedido para o Ministério Público, que já tem um inquérito instalado. Então, que acho que é... E lá está, nesse documento, que não é público, porque ele ainda é um documento para defesa jurídica do ponto de vista nosso aqui, é a questão de que tem que paralisar esse projeto. Então, vai depender e do movimento, da mobilização da sociedade e do posicionamento aí do Ministério Público. Então, obrigado. Estamos aí para...